Boa tarde, galera. Você viu que foi a hora que acabou, né? Porque eu tinha que falar, né? Por isso que falhou. Tudo bem aí, pessoal? Estamos chegando ao final do Conar 2019, última palestra. Agora todo mundo junto faz... Ah, maravilhoso, agora sim. E vocês vieram escolher a minha palestra para terminar com chave de ouro. Gratidão, muito obrigado por isso. Quem já viu alguma palestra aqui no nosso stand, talvez esses dias? Temos clientes, nossos alunos do IBC aí? Quem é a primeira vez que vem alguma coisa do IBC? Uau, obrigado, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Scanavino, eu sou diretor da área de soluções in company do IBC, fazemos os atendimentos às empresas, também sou palestrante e trainer das áreas de formação em coaching, liderança e vendas. E vou trazer para vocês um tema que está bastante contínuo hoje, né? Que competências treinar nos nossos líderes. Como é que eu melhoro, como é que eu desenvolvo? Quem aqui tem cargo de liderança? Perguntas diferentes, quer ver? Quem aqui é líder? Se todo mundo não levantar a mão, eu não continuo. Quem aqui é líder? Quem aqui é líder da própria vida, já que não entenderam? Quem não vai levantar a mão nem a pau? Beleza, tá tudo bem. Léo, põe um PPT aqui. Essa minha carinha bonitinha. Como eu falei para vocês, soluções in company, algumas coisas que a gente faz, e um dos projetos que a gente mais tem feito nos últimos anos é treinar líderes. Desenvolver grandes projetos de liderança e competências em cada uma dessas grandes empresas que a gente atende. Atendemos muitas empresas com projetos in company e customizados. A gente vai até vocês, depois nós temos alguns executivos lá embaixo que podem efetivamente ouvir vocês, entender o seu momento, o seu desafio, seja aumentar faturamento, seja diminuir turnover, seja melhorar algumas competências, seja transformar uma filosofia de liderança para todos os seus líderes. É isso que a gente faz dentro do IBC in company. E eu vou falar sobre isso aqui. Nós estamos cada vez mais com a tecnologia atuando. A indústria e a era 4.0 está aí já acontecendo, já é uma realidade. Tá, e o que eu faço com os líderes? O que eu faço com os gestores com base em tudo isso que está acontecendo? Fábio, vão acabar as pessoas, vai ser só máquina. Vai, gente? Vai precisar de gente. Mais como nunca. Sabe por que mais do que nunca? Porque as pessoas vão precisar melhorar seu nível educacional para estar na indústria e na era 4.0. Essa é a grande mudança. A grande mudança é, gente, nós vamos ter 10, 12, 15 milhões de desempregados, que são operários que vão deixar de utilizar as máquinas. Não, claro que não. Eles vão ter que ser empregados em trabalhos melhores, que fazem coisas de valor agregado, parar de fazer trabalhos tão braçais. Para isso precisamos de educação, treinamento, desenvolver as pessoas. E esse é um dos grandes pontos dos líderes, né, atualmente. Líderes que conseguem efetivamente desenvolver, motivar e inspirar pessoas a realizarem maiores trabalhos. Como é que começou essa conversa aqui? Da onde veio isso? Eu atendo muito altos executivos, diretores, gerentes executivos, e uma das perguntas que eu mais ouço, pessoal, até hoje ainda é essa aqui, ó. Como motivar e inspirar as pessoas? É fácil responder isso? Não é fácil responder isso, porque não é uma formulazinha mágica. Mas o que eu resolvi fazer foi o seguinte: eu comecei a perguntar para as pessoas essa perguntinha que eu faço para vocês agora. Me fala aí um líder, um gestor que você tem, ou uma pessoa que te inspira. Pensa aí em alguém. Por que essa pessoa te inspira? São os valores que ela tem? É o que ela faz? Ou é como ela faz o que ela faz? O que é que vem inspirando? E eu comecei a fazer essa pergunta para muitas pessoas. E eu comecei a entender que tinha uma relação direta dos valores dessas pessoas com esses líderes e essas outras que a motivavam, que os inspiravam. Tem uma correlação direta normalmente. Pode ser só os seus valores, o propósito, a maneira, a excelência com que as pessoas fazem isso. E aí eu comecei a colecionar esses nomes. Claro que quando a pessoa fala o pai e a mãe é mais difícil, né? Porque para muitos de nós, o primeiro grande modelo é o pai e a mãe. Pô, minha mãe, minha grande heroína, meu pai, meu grande herói, fez isso por mim, me motivou na vida, me empurrou. Legal, esses aí eu não consigo modelar. Que uma das maneiras da gente aprender é a modelagem, né? Vamos lá olhar o que essas pessoas fazem de bom e vamos tentar montar um esquema para que a gente possa modelar e replicar para outros líderes.
Mas aí as pessoas começaram a responder, desde líderes religiosos como Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, a executivos de mercado como Steve Jobs, Zuckerberg, Bill Gates, passaram por políticos, por artistas. E eu comecei a colecionar esses nomes e entender o seguinte: quais são as principais competências que cada um deles tem? Especialmente os que atualmente são mais reconhecidos. Porque nós estamos falando de uma nova era de inovação. Concorda comigo que se eu conseguir entender quais são as principais competências, dá para replicar e ensinar isso para outras pessoas? Então foi isso que eu fiz. Veja que não é um trabalho de inventar algo. É de olhar para o mercado, pegar o que motiva as pessoas, inspira, e aí sim criar os 3 pilares de um líder de sucesso, que são 9 grandes competências, que se nós formos bons ou o melhor possível e nos desenvolvermos em cada uma delas, nós provavelmente nos tornaremos um líder bastante inspirador. E um líder que consegue motivar as pessoas. É por isso que eu digo que não é fácil você inspirar e motivar alguém. Você tem pelo menos aí 9 competências para se desenvolver todo dia, para que as pessoas olhem para você como um cara que as inspira. E aí as competências que eu mais ouvi se distribuíam em 3 pilares. Primeiro de tudo, gente, todas as pessoas que me falaram, que eu anotei, são líderes que entregaram resultado. Se tornaram grandes líderes depois que conseguiram efetivamente entregar resultado na vida. Nós não estamos falando aqui de um papo abraça a árvore. Líderes entregam resultado, empresa. Dentro desse primeiro pilar, o fator crítico de sucesso, performance, entregar resultado de forma sustentável e contínua, não só uma vez na vida em um projeto. E para isso, 3 grandes competências. Uma competência fortíssima de execução, que você pode traduzir isso como resiliência, você pode traduzir isso como fazer acontecer. Né? Não se apeguem ao nome execução, mas o que ele significa, o que está em volta da execução. Grandes líderes fazem acontecer. Ponto. Tiram a ideia do papel. Ponto. No final do dia, pessoal, o que conta, infelizmente ou felizmente, é o número nas empresas. E nós temos que trabalhar, porque se essas empresas não forem lucrativas, não tem empresas. É uma realidade, gente. Vamos parar de lutar com esse prisma de tudo o que importa é só o dinheiro. Não, não é só o dinheiro, mas sem ele não tem empresa. Sim ou não? Porque às vezes eu falo com o público de RH que é mais humanizado, eles ficam meio bravos comigo que eu falo isso, mas a verdade é essa. Agora, como é que a gente faz dinheiro? Através das pessoas. Só tem um jeito. Por isso que o foco e o centro de tudo são as pessoas, são elas que vão entregar. Segundo grande competência, flexibilidade. A única certeza é que o que você vai fazer vai dar errado em alguma coisa. Você tem que ter flexibilidade para fazer coisas diferentes. Não dá para focar de um jeito só e não ter contingências. E a terceira e grande, criatividade. Para você ter pessoas em empresas mais inovadoras, você precisa ter pessoas mais criativas. Pessoas mais criativas partem de uma liderança que cria um clima bom o suficiente para que elas possam falar as suas ideias, para que sejam valorizadas. E aí sim, no conjunto de pessoas extremamente diferentes, porque se você contratar pessoas igual a você, você não vai ter um departamento criativo. Você vai ter um departamento de pessoas que pensam como você, logo, mesmas respostas. Segundo pilar, se você é um líder, você tem que ser bom de relacionamentos. Se relacionar com as pessoas. Fator crítico de sucesso, carinho. Gente, não é o afago, né? É a maneira com que você trata as pessoas. Dá na mesma eu dar um feedback na frente de todo mundo para um funcionário que chegou atrasado, ou eu levar ele numa conversa individual e perguntar, o que aconteceu hoje? Não dá na mesma, né? É totalmente diferente. Carinho é isso, é você ter o cuidado de fazer de forma apropriada as coisas com as pessoas. 3 grandes competências, atitudes. A primeira delas, se conhecer. Porque se você não se conhecer, você não sabe nem como gerenciar suas emoções. Segundo, empatia. Conseguir se conectar com as pessoas e entender as emoções delas. O que as motiva. Terceiro, nós fazemos tudo isso através da comunicação. Eu estou dando um geral primeiro, depois eu vou passar uma por uma, tá? Terceiro grande pilar,
responsabilidade. Isso aqui vem do inglês, do accountability, que não tem exatamente uma tradução literal, mas vamos de responsabilidade. É o quanto você efetivamente é um líder que se responsabiliza pelo que acontece e não fica achando culpado e não fica apontando o dedo. Alguém que traz, pessoal, o que aconteceu? Qual é o desafio? Traz aqui, vamos resolver. Ah, mas fulano fez o fulano. Não importa, traz aqui, vamos resolver. O desafio existe. Você pode ficar reclamando, ele vai continuar existindo. Você está só perdendo tempo. Vamos resolver, traz para nós aqui. Fator crítico de sucesso, a ética com que você trabalha e faz os seus negócios. 3 grandes competências. Autogestão, conseguir construir um time e senso de dono. Olhar para o quintal dos outros, não só para o seu. Tem muito departamento fazendo gestão de conflitos aí, porque faço o meu e o problema do cara a partir daqui é ele que se vire lá. Não consegue ter uma integração com outros departamentos. E a ideia aqui é falar um pouquinho de cada uma dessas competências e que você possa se avaliar como líder. Ou como é que você está dentro de cada uma delas. Só que para você se avaliar, nós temos que fazer uma reflexão, né? Esse é o trabalho do coach. Como é que nós usamos a metodologia de coaching? Trazer para vocês novas reflexões para que vocês possam gerar novas ações no dia a dia. Então vamos falar primeiro a respeito da execução. E aí eu vou trazer alguns loucos aqui junto comigo, para eu não ficar falando sozinho. Pessoas reconhecidas, esses líderes que eu falei para você que as pessoas falam muito, e algumas das frases dele. Olha esse primeiro. O cara é mega conhecido pela criatividade, é ou não é? Mas olha a frase dele. Para mim, ideias não valem nada se não forem executadas. Elas são apenas um multiplicador. Execução vale milhões. Vocês têm ideia de... Tem uma estatística curiosa. Você sabe quantas pessoas têm a mesma ideia ao mesmo tempo no mundo? Mais de 450. Toda vez que você tiver uma ideia nova e brilhante, saiba que tem mais 449 pessoas pensando a mesma coisa que você no mundo. Sabe quantas executam de fato essa ideia? 3. Você já parou para pensar nisso, né? Que você não é a única pessoa tendo essa ideia maravilhosa no mundo. Só que só 3 executam efetivamente. Vocês já tiveram ideia de quantas ideias esse cara ouviu na vida ou teve e que ele não conseguiu fazer? Vocês imaginam a reunião há 12 anos atrás, quando ele chegou para os engenheiros de software e falou assim: gente, esse negócio de telefone aqui está muito complicado. Tem muita teclinha e você tem que ficar carregando um trombolho que só serve para falar com as pessoas. Nossa missão é mudar e facilitar a vida das pessoas através da tecnologia. Então é o seguinte, chega de botão. Não vai mais ter botão. É uma tela agora só para as pessoas trabalharem. E é o seguinte, a pessoa tem que levar na bolsa uma máquina fotográfica, um outro aparelho para ouvir música. Vamos embutir tudo aqui dentro. Detalhe, deixar ele menor do que todos eles juntos. Ou menor do que qualquer um deles. Detalhe, fazer um monte de software para que a vida da pessoa esteja aqui dentro. Conseguiu isso? Alguém consegue ficar sem olhar o celular muito tempo? Foi isso que ele fez e conseguiu, pessoal. E aí mudou a história de toda uma indústria a partir dessa ideia. Só que só mudou a história depois que eles fizeram acontecer. Depois que lançaram o bendito do iPhone. Peter Drucker, pai da administração. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Você já parou para pensar que o futuro não se cria sozinho? As coisas não acontecem? É alguém que faz acontecer? Sabe do que nós estamos falando aqui? Do bendito planejamento estratégico que a gente sempre faz nas empresas. Você não olha para frente e não planeja o que vai acontecer daqui 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10? O futuro pertence às pessoas que planejam. Se você não está fazendo isso com a sua vida, provavelmente você está fazendo parte do sonho de alguém. E tudo bem se o sonho for o mesmo, mas e se não for? Prever o futuro é muito fácil, gente. Você não precisa de bola de cristal. Você só precisa planejar o que você quer que aconteça na sua vida, ou na sua empresa, ou no seu departamento. É muito mais simples do que a gente imagina. O futuro pertence àqueles que têm energia, vontade e acreditam que podem realizar isso. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Olha a execução de novo. E eu estou trazendo novamente o exemplo de alguém que é conhecido por muita criatividade. Por ter criado coisas maravilhosas. Agora,
Não adianta criar só aqui, né? A gente tem que fazer acontecer. Como é que você está de execução nesse momento? O quão orgulhoso você estaria do que você tem conseguido fazer? O quanto você tem planejado o seu futuro e executado? Ele está na rota de acontecimento? Ou você está vivendo o sonho de alguém? Ou a crise está te pegando? E aí eu já estou falando de um monte de desculpinhas justificativas que a gente fica dando na vida para não fazer o que a gente tem para fazer. Ah, mas a empresa não apoia. Ah, mas o meu marido, a minha esposa. Ai, mas a minha família. Ai, mas o dinheiro. Ai, mas ai. E não atinge os objetivos. Se você pudesse dar uma nota para você de 0 a 10, que nota você daria na execução? Vamos falar de flexibilidade. Talvez hoje o maior coach aí do mundo se comprometa com as suas decisões, mas permaneça flexível na sua abordagem. Ô chefe, esse ano está difícil, né? Estamos em crise, não dá para diminuir a meta? A forma com que você faz uma coisa, você faz todas as outras na sua vida. Será que você também não está diminuindo as suas próprias metas e os seus sonhos? Porque você simplesmente não tem flexibilidade para fazer coisas diferentes? Pessoal, quando você topa com um desafio, o que você tem que fazer é dar a volta nele ou passar por cima. Não parar nele. Isso chama-se fracasso. Flexibilidade é você colocar o seu objetivo lá na frente, mas criar rotas diferentes. Ter planos de contingência. A única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai dar errado no caminho. E se na primeira coisa que der errado, você tiver a atitude de parar e falar, ah, tá vendo, não era pra mim. Ah, eu não consigo. Ah, será que eu mereço? Você vai estar o tempo todo sem alcançar os seus objetivos e as suas metas. Flexibilidade é essencial para a gente crescer na vida. Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar outras inovações. Olha aí a cultura do erro. A cultura da inovação está diretamente ligada à cultura do erro. Qual é a palavrinha mágica aqui? Admiti-los. Porque a gente demora muito para admitir que está errando. Fica justificando, dando desculpinha esfarrapada. Pessoal, admite que errou, simplesmente pula para frente. Passa para frente. Sabe como? Com um aprendizado. Toda vez que você admite o que erra, você gera um aprendizado. O que eu não fiz e poderia ter feito para melhorar isso daqui? Sabe qual é o melhor mindset do mundo? Põe na sua cabeça assim, você vai errar. O problema é errar a mesma coisa 2 vezes, né? 3 vezes, porque isso tem um custo gigantesco. O problema é você não aprender com o erro. Aí sim temos um problemão. Se você põe na sua cabeça que você vai errar, você vai começar a executar muito mais coisas na vida. Simplesmente pelo fato de já saber que vai errar. E saber o que fazer com o erro. Agora, quando você fica preso no eu não posso errar, quantas coisas novas você tenta fazer na vida? Muito poucas. Você fica na zona de conforto. Você tem o seu caminho, esse é velhinho, hein? E eu tenho o meu. Quanto ao caminho correto, o caminho exato e o único caminho, isso não existe. Líderes, parem de achar que você tem que dar todas as ideias. Para de achar que só você sabe os caminhos. Para de achar que existe só um jeito de fazer as coisas darem certo. Existem muitas maneiras. Crie um ambiente bom o suficiente para os seus liderados falarem, darem ideias e valorize. Aceite que você não tem que dar todas as ideias. O seu papel como líder é trazer para um consenso todas as ideias e a melhor resposta para aquele momento e a resposta B, e a resposta C, e a resposta D. Elenca em prioridades o que você vai fazer a partir da primeira quando ela não der certo. Mas lembre-se sempre, não tem só um jeito de fazer as coisas darem certo. Não tem só uma maneira na vida, você pode ter várias. Nossa, essa então foi mais longe ainda, hein? Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Sabe aquela história da semente? Para nascer uma árvore, a semente tem que morrer, tem que se transformar. O que é que existe dentro de você hoje que você luta e que você não quer abrir mão para se transformar e mudar na sua liderança? Porque tem alguns conceitos que você trouxe até aqui que você vai precisar abrir mão. Mas Fábio, deu tão certo até aqui.
Eu trouxe esses conceitos até aqui comigo e ele me trouxe com sucesso na carreira. Parabéns. Provavelmente eles não vão te levar para o futuro. Por quê? Porque as coisas mudam. Inclusive você precisa mudar. Você precisa inovar nas suas competências, nas suas habilidades. Precisa se desenvolver. Só que enquanto a gente não abre mão de algumas coisas, sabe aquele papo de tirar a mochilinha das costas? Esvaziar um pouquinho, colocar coisas novas dentro, esvaziar a xícara para aprender de novo, é disso que eu estou falando. Para você se transformar, para você ter novos conhecimentos, tem que abrir espaço. Tem que abrir mão. E eu sei que isso dói, porque, puxa, eu vou abrir mão daquilo que me trouxe até aqui. Tudo bem, você pode ficar com tudo isso, mas concorda comigo que o te trouxe até aqui, te trouxe até aqui? Será que vai te levar para o futuro? A única certeza e constante é a mudança. Não tem outro jeito. Flexibilidade, pessoal, na minha opinião, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Porque eu ainda vejo muita liderança rígida, com conceitos pré-estabelecidos, e é assim que funciona, porque foi assim a vida inteira. Porque eu já conheço esse mercado, tá? Trabalho aqui há 20 anos e eu sei que funciona assim. Olha, inclusive, eu já estive aí na sua função. Eu já fiz isso que você faz. Então faz desse jeito que eu fiz que dá certo. Sim ou não, gente? Mas você era outra pessoa. Mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Estão entendendo a diferença? O que é flexibilidade? Se as coisas mudam, como é que dá para você ficar na mesma a vida inteira? Vai dar errado. Tem que desenvolver, tem que mudar. Como é que você está de flexibilidade? De 0 a 10, o quanto você daria para a sua flexibilidade hoje? Terceiro grande ponto, criatividade. E criatividade nada mais é do que conectar coisas diferentes e acreditar que elas podem acontecer. Pensa comigo, imagina que você está num país muito, muito frio. E que durante 6 meses do ano é muito difícil você ter uma criação de flores, né? Porque fica muito caro para você fazer. Mas você tem uma necessidade de decorar os ambientes com flores. Então, a realidade é que eu tenho flores que não estão vivas, porque eu não tenho como criar flores, mas eu tenho uma necessidade de decorar o ambiente com flores. Como é que eu junto o fato de eu não ter as flores naturais e vivas, já estou dando uma dica, com um ambiente que eu preciso decorar com flores? Qual produto nasce, pessoal? Flores artificiais. Que outro jeito eu tenho para fazer isso? Fotos, concorda? Quadros pintados. Quantos quadros pintados de flores existem? Muitos. Quantas cortinas da vovó tem de flores, gente? Entende que a questão é você conectar? Agora, nós não fomos criados para isso, né? A gente foi educado para sentar um atrás do outro na escolinha, ir para casa e decorar, voltar a fazer uma prova individual, sem consulta, que tem, cada pergunta tem uma única resposta. Você é criado para dar quantas respostas na vida para as coisas que aparecem? Uma única. A nossa criação é muito ruim e não valida a inovação. A nossa criação não valida, pessoal, erros, não valida problemas. Quem é que foi criado para amar o erro? Para amar problemas e abraçar problemas cada vez maiores. Só que a inovação está nisso. O seu reconhecimento financeiro está na forma que você consegue resolver problemas cada vez maiores e mais raros. Porque se você resolve problemas fáceis, muita gente resolve. Então não preciso te pagar tanto assim. Olha só. Se eu fizesse aqui agora um levantamento de dinheiro para a gente construir uma empresa, pode ser? Vou precisar de dinheiro aí para a gente fazer uma empresa. E o meu grande sonho, pessoal, é construir uma empresa de entretenimento e o maior personagem, o mais conhecido que as crianças vão idolatrar é um rato. Beleza? Vamos fazer? Quem vai dar dinheiro? Olha lá o que o Walt Disney fez. Se você pode sonhar, você pode fazer. Lembre-se que tudo isso começou com um sonho e um rato. O Walt Disney foi lá e pensou exatamente isso. E pôs um nominho no rato, né? Mickey Mouse. Conseguiu, pessoal? Sabe do que ele está falando aqui? Da criatividade, do poder de sonhar. Mas claro, de também fazer acontecer. Mas se é possível sonhar, se você consegue conceber na sua cabeça, fazer acontecer é uma questão de execução, de resiliência. Olha como o seu sonho ficou mais fácil depois desse aqui. Está mais fácil realizar o seu objetivo depois desse aqui?
Ah, vamos lembrar que isso aqui era década de 50, 60. A TV era branco e preto. E era um rato, meu Deus do céu. Entende? Outro dia eu vi o... Como é que é o criador dos Avengers lá? O cara que escrevia, não esqueci o nome dele agora. Ele explicando quando ele criou o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele falando que o dia que ele escreveu a primeira história, os caras falaram que ele estava louco, que ninguém gostava de aranha. Quem que ia assistir esse negócio de aranha? Ninguém gosta de aranha, cara. E ele fala sobre isso. Siga os seus sonhos, seus instintos, o que você acredita. Né? E ele criou o Homem-Aranha, um dos maiores super-heróis aí mais famosos do mundo. Essa frase aqui poderia ser a frase de coaching, eu amo ela. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Sabe que eu gosto dessa? Que eu ouço muito de líderes assim, e eu amo quando eu ouço isso deles. Fábio, o pessoal lá na empresa tem muita dificuldade de mudar. Sabe, até acho que tem uns que trabalham comigo que são meio burro. É mesmo, mas por quê? Poxa, eu já pedi 5, 10, 15 vezes para eles fazerem alguma coisa diferente e eles não fazem. Aí eu falo para eles, você pediu quantas vezes? 5, 10? Será que eles é que são burros? Porque assim, se você já falou mais de 2 vezes e não deu certo, será que não é você que tem que fazer alguma coisa diferente, não? Hein, líderes? Você tentou uma, tentou 2, não deu certo, quem tem que mudar? De quem é a responsa de falar, opa, o que eu estou tentando desse jeito não dá certo? É sua. Momento aceita que dói menos. Que quase todo mundo tem na vida essa frase. Já falei pro meu irmão, pra minha irmã, pro meu pai, pro meu filho, faz diferente, faz outra coisa, e ele não faz, ele não faz. Já falei, ele não faz, já falei, ele não faz. Para de falar e faz outra coisa. Sim ou não? Eu sei, eu conheço vocês, eu estou aqui, ó, lendo a mente. De 0 a 10, como é que está a sua criatividade? Como é que está a sua capacidade como líder de criar um ambiente maravilhoso, de receber pessoas totalmente diversas, com opiniões diversas e valorizar o que essas pessoas estão falando para criar criatividade? Ou você só valoriza aqueles que pensam como você? De 0 a 10, como é que você se avaliaria em criatividade? E vou passar para o segundo pilar aqui, que é o de relacionamentos. E vamos começar com autoconhecimento. Junto com flexibilidade, para mim, autoconhecimento é tudo. Se você não sabe o que você veio fazer aqui, como é que você sabe que você é a pessoa que deveria ser? Se você não autoconhece você mesmo, como é que você gerencia suas emoções? Como é que você reconhece o que está acontecendo com você quando está acontecendo? Ou você é daqueles que explode e depois pede desculpa? Ou você reconhece a emoção quando ela vem e está subindo aqui na garganta? Gente, estou fazendo um processo de coaching com um diretorzão. Ele vai se tornar presidente da empresa. E eu estou trabalhando exatamente isso com ele. Descobrir os gatilhos que fazem com que ele saia do normal, saia da tranquilidade. Ele tem um gatilho muito sério com criticidade. Quando ele percebe que ele tem que ser mais crítico ou mais duro, ele efetivamente estampa a panela. Só que ele percebe isso quase todo dia, porque ele é muito inteligente, um cara que conhece muito, ele não entendeu ainda que olhar para as pessoas e saber que pode ser melhor é diferente de ter que ser duro. Olha que coisa. Porque toda hora vai ter que ser diferente. Ainda bem que ele tem essa percepção, mas o jeito como você faz isso, ou você motiva ou inspira, ou as pessoas não querem estar perto de você. Essa é a grande diferença. Me diga quem admira e ama você, eu te direi quem é. Sabe por quê? Porque eu vou perguntar para elas por que elas se inspiram em você. Quais são as suas grandes características? Isso é autoconhecimento. Nossas emoções precisam ser tão educadas como o nosso intelecto. É importante saber como sentir, responder e como deixar a vida entrar de modo que ela possa tocar você. A gente está falando de vulnerabilidade aqui. Todos nós somos vulneráveis. Alguns deixam isso de forma transparente e evoluem muito na vida. Outros são machão pra caramba. Sabe aquele machão que não chora? Machão que não chora. Não admite sua vulnerabilidade, os seus erros, as suas emoções. Todos sentimos. O problema de você não sentir é que se você não sente aqui, você não sente no outro, tá? Não tem como ter empatia se você não sente em você mesmo o que você precisa sentir.
as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vulnerabilidade. E essa aqui está filmando, né? Essa aqui é a melhor frase de todas. Esse cara é o melhor líder do mundo. Gente, fala uau. 1, 2, 3. Uau. Meu chefe, gente, tem que fazer essas coisas, tem que puxar o saco, senão você já viu, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, me potencializo e sou capaz de gerar resultados extraordinários. José Roberto Marques. Sabe o que eu gosto nessa frase, e eu uso ela muito? Da palavrinha curo. Porque para mim a palavra cura, ela significa diminuir desequilíbrios. Quem aqui está buscando o equilíbrio na vida? Ai, quanta gente que vai para o céu já já. Pessoal, vocês conhecem alguém que é 100% equilibrado? É possível ser 100% equilibrado? Por que vocês estão buscando algo impossível? Quem já veio em outras palestras minhas sabe que eu sou bom de pegadinha de mindset, né? Por que vocês estão buscando coisas impossíveis na vida? É impossível ser 100% equilibrado. Sabe quando a gente vira 100% equilibrado? Quando aquela maquininha do hospital faz pi, e aí você vai para o lugar que você quiser. Se você está vivo, você tem incongruências. Se você está vivo, você tem desequilíbrios. Busque diminuir os desequilíbrios. Isso é possível. Todo santo dia. Para mim, a palavra curo tem a ver com isso. Com diminuir o desequilíbrio. Com ser mais estável. Não precisa ser 880, né? Dá para diminuir um pouquinho para a sua vida caminhar de forma mais tranquila. Como é que você está de autoconhecimento? Se eu perguntar para você aí, qual a sua missão? Qual é o seu propósito? O que você veio fazer na Terra? O que te tira do sério? O que faz com que você perca seu foco, sua concentração? Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Se tocasse o seu telefone agora, qual pessoa precisaria ser para que você levantasse e saísse correndo? Não vai falar seu chefe, né? Fala sério. De 0 a 10, como é que está o seu autoconhecimento? Vamos falar agora de empatia. E eu adoro essa daqui também. Empatia, pessoal, não é você estar no lugar do outro. Sabe aquela coisa assim? Eu já estive no seu lugar, eu sei como as coisas funcionam aqui. Isso não é empatia, isso é simpatia. Ok? Empatia é você conseguir entrar no modelo de mundo da outra pessoa. É você ser efetivamente. Sabe por quê? Eu já trabalhei na sua função, só que eu era outra pessoa. Eu tenho os meus recursos, as minhas habilidades e as minhas competências. Você, como líder, tem que saber me avaliar por quem eu sou agora, nesse exato momento. Empatia é você ter o mindset da outra pessoa. É olhar o mundo com os olhos dela e não refletido nos olhos dela. E eu também ouço muitos de líderes, gente. Eu já tive no seu lugar, eu sei como é. Você sabia como era para você quando você estava nessa função. Você não sabe como é para mim. Somos pessoas diferentes. Se você não me conhecer de verdade, você nunca vai saber. E aí você não consegue desenvolver alguém. Há muros que só a paciência derruba, e há pontes que só o carinho constrói. Eu vou matar o meu concorrente ainda hoje, se ele não parar de gritar. Esse bendito desse yes. Esqueci que estava filmando, corta. Mas há pontes que só o carinho constrói. Né? Vamos lembrar sempre que eles são uma escola muito competente de verdade. Isso é bom também, porque ajuda o mundo a se tornar um lugar melhor. E isso é verdade o que eu estou falando. Pessoal, carinho é isso. Carinho é você saber ser mais sistêmico, entender o que está acontecendo. É ter, às vezes, um feedback em particular. Ou sempre, se for negativo. Mas na frente de todo mundo, se for positivo. É a maneira como você lida. Até fazer uma demissão, ou pedir uma demissão, se for com carinho, deixa a porta sempre aberta. Lembre disso agora, porque eu tenho 2 pessoas dentro da sala que já trabalharam comigo. E estão aqui, com as portas super abertas, nunca tiveram fechadas. Por isso daqui, ó. Tanto da nossa parte quanto da deles. Porque quando não há, não sobe, não entra pela porta. Sim ou não? É disso que a gente está falando. Essa frase é maravilhosa. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore,
ele vai gastar a vida inteira achando que é estúpido. Meu Deus, quantas pessoas fora da função correta que eu vejo. A pessoa é maravilhosa, todas as pessoas servem para fazer alguma coisa. Mas se você colocar ela na função errada, se você não adequar, aí você vai falar o quê? Fulano é incompetente, demite. Competente é você que não põe a pessoa certa no lugar certo. Vai conversar com as pessoas e perguntar o que elas gostam de fazer. Vai conhecer as competências principais delas. E adequa nele dentro das funções. Agora, pessoas, sejam verdadeiros e honestos também, porque a gente às vezes faz cada uma para arrumar um emprego que eu vou te falar. Passa 3 meses, a pessoa fala para você, não, mas é que eu não gosto de fazer isso. A vontade de arrancar o cabelo. Fala, mas eu te contratei, você falou que gostava, fazia. Líderes, nós temos que ter capacidade de mexer as pessoas de lugar quando isso acontece. Quando a gente percebe que a pessoa não está dando o seu melhor, porque ela não está no lugar que ela pode dar o seu melhor. Temos que ter esse reconhecimento. De 0 a 10, como é que está a sua empatia? O quanto você consegue efetivamente entender as pessoas, as emoções, por quem elas são. E trabalhar para o desenvolvimento delas, a partir do ponto delas, do recurso que elas têm, da limitação do momento delas. Vamos falar agora de comunicação. Uma das suas fontes mais poderosas de enriquecer seu próprio mapa é perceber como as outras pessoas têm mapas diferentes. Isso vem da PNL, né? Programação neurolinguística. O que a programação neurolinguística diz? O território é isso aqui que a gente está vivendo. É esse congresso, é essa palestra, são esses slides. Todos nós estamos vendo o mesmo território. Só que cada um está construindo um mapa completamente diferente na sua cabeça. Por quê? Tudo que a gente ouve, vê e sente, nós associamos com o que nós temos no nosso passado e o nosso conhecimento, e com isso nós concebemos um novo conhecimento dentro da nossa cabeça. Depende da nossa experiência, do que a gente viveu. Vão sair 100 pessoas por aquela porta daqui a pouco, cada um com uma visão diferente da palestra e com aprendizados diferentes, mesmo tendo ouvido a mesma coisa. Agora, qual é a melhor maneira de eu conseguir expandir o meu mapa e melhorar a minha compreensão de mundo? Ficando curioso para saber por que pessoas pensam diferente de mim. Toda vez que você encontrar alguém que tem uma ideia muito diferente da sua, a minha sugestão para você é falar assim, caraca, por que eu não tenho capacidade de pensar assim? Olha o estado de curiosidade e de humildade. Por que eu não tenho capacidade de ver do jeito que essa pessoa vê? Viu? Me conta de onde que vem essa ideia, por que você pensa assim? No mínimo, você vai expandir sua compreensão de mundo. Não quer dizer que você vai fazer daquele jeito. Mas pelo menos você vai ter compreensão para melhorar o seu mapa. Quanto mais mapas você tiver na cabeça, maior a compreensão do território você tem. Expande a sua compreensão de mundo. O maior problema da comunicação é quando não ouvimos para compreender, mas para responder. Você já teve com aquele chefe, ou você já fez aquela coisa feia, que é interromper a pessoa, no meio da frase e falar, já sei, já passei por isso. E blá, 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 blá. Como que você sabe, Cristo? A pessoa não terminou de falar, você não está ouvindo. Você está prestando atenção no que você quer responder, não importa o que a pessoa fala, você vai responder a mesma coisa. Você não está ouvindo. Você está aqui dentro da cabeça maquinando qual vai ser a sua resposta. Mas você não está ouvindo a pessoa. É muito diferente ouvir para compreender e ouvir para responder. Uma vez me falaram assim, Fábio, mas as pessoas que têm alta capacidade de num diálogo ouvir e já responder, são mais inteligentes. Vocês já ouviram isso? Quem responde de bate-pronto é inteligente? Já ouviram isso? Mas se essa pessoa esperar mais 5 segundos e entender a pergunta, entender o que a pessoa falou, ela não vai dar uma resposta melhor, não? Então não é melhor esperar um pouquinho e entender antes de responder alguma coisa? Então será que é mais inteligente quem responde de bate-pronto mesmo? Confusão mental, né? A cabeça vai fazendo assim, ó. É de propósito, gente, não fica assustado. Vamos lá. Bill Gates.
Seus mais insatisfeitos clientes são sua maior fonte de aprendizado. Ouça o que o seu cliente está te falando. Quem é o seu cliente? Pode ser seu marido. Pode ser sua esposa. Pode ser seu filho. Pode ser seu pai, sua mãe. Pode ser seu cliente interno na empresa. Pode ser o seu cliente externo. Ouçam os feedbacks que as pessoas têm para te dar, gente. Ouçam de verdade, de coração, que só tem a ganhar com isso. Se for uma coisa tenebrosa que não faz o menor sentido, ok, descarta. Mas se você pelo menos não ouvir o que essa pessoa tem para falar... E quando nós falamos de comunicação, a primeira coisa que vem à mente não é o como a gente fala para as pessoas. E o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que comunicação é muito mais como a gente ouve, entende, compreende. Para depois você sair comunicando e falando o que você pensa e o que você acha. Simplesmente porque daí você vai ter muito mais informações para fazer aquilo acontecer. Outro dia eu fiz umas pesquisas lá no IBC que falava assim, poxa, não tem suco de caju, não tem suco de melão. Gente, o que eu faço com esse tipo de feedback? Algumas pessoas falaram, cara, não dá pra fazer nada com esse feedback. Como é que eu vou adivinhar o suco que cada um quer na formação para colocar? Nós perguntamos assim, legal, quantos tipos de suco nós estamos colocando lá? 1. Gente, na verdade, qual era o feedback que as pessoas estavam dando pra gente? Me dá mais uma opção pelo menos. Porque vai que exatamente essa opção que você deu, eu não gosto. E aí a gente passou a colocar mais de uma opção no coffee. Ouça o feedback da pessoa. Às vezes a maneira que ela falou não é a melhor maneira possível. Mas ali tem um feedback. Ali tem uma comunicação. A gente precisa aprender a ouvir isso daí. Para depois ser mais assertivo no dia a dia. 0 a 10, como é que está a sua comunicação? Como é que está o seu ouvir, o seu compreender? Ou você é daqueles que sai falando sem parar? Nem ouve direito. Tem líder assim na sua empresa aí? Sim ou não? Assim é sim, assim é não. Vamos para o terceiro e último pilar, o pilar da accountability, da responsabilidade, do líder que mata no peito e fala, não importa o que aconteceu, vem aqui, vamos resolver. Nós temos um desafio, temos um problema, temos uma dor, vamos resolver. E a primeira dos problemas aí, das competências, desculpa, autogestão. Sabe o que é autogestão? É você saber para onde você está indo. Porque eu estou cansado de em empresas falar com líderes que nem falam o objetivo, o sonho, a meta para as pessoas. Só falam o que cada um tem que fazer. Aí cada um sabe o que tem que fazer, mas não sabe como é que soma aquilo para chegar em algum lugar. Nem para que lugar está indo. Você acha que alguém se motiva se a pessoa não sabe o lugar para onde você está indo? Porque o que você faz no dia a dia é o caminho para algum lugar. Você está indo para algum lugar no dia a dia. Se você não sabe para onde você vai, tanto faz o caminho. O sonho que se sonha junto. A gente tem que sonhar junto com as pessoas para fazer sentido. Eles têm que fazer parte do sonho para ter uma maior motivação. A má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto. Quando a gente fala de autogestão, pessoal, uma das coisas mais importantes hoje é produtividade. Produtividade requer gestão do tempo, planejamento. Produtividade é uma das competências mais trabalhadas em treinamento e desenvolvimento hoje. Que no fim das contas nada mais é do que você reconhecer as suas prioridades, ou seja, saber o que é mais importante, o que é a segunda coisa mais importante, a terceira que você tem que fazer no dia. Parar de chegar na empresa e resolver os e-mails, limpar a caixa de entrada, olhar as redes sociais, conversar com todo mundo para depois ir trabalhar. Viu? Resolve primeiro o mais importante, para de procrastinar o que é mais importante. Faz uma agenda e coloca a data e hora para acontecer cada atividade que você tem para fazer. Porque se você não fizer, você fica à mercê das circunstâncias. E as pessoas chegam e vão conversando com você e chega no fim do dia, você fez um monte de coisa. Não as prioridades. E se o líder não sabe quais são as próprias prioridades e não dá o exemplo para o time vai fazer? De jeito nenhum. Autogestão, adoro essa frase aqui do Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Isso aqui ele falou no discurso final de uma graduação. O que ele estava querendo dizer com isso?
Ele estava dizendo o seguinte para as pessoas: não importa o quanto você sabe, não importa o que te trouxe até aqui, todos os dias você tem que fingir que você não sabe nada, que você está aprendendo tudo de novo. Eu acho que foi o Alvin Toffler que falou isso lá atrás, né? Que a gente tem que aprender a desaprender para aprender de novo. Eu acho que foi ele que falou isso. Nós temos que aprender a desaprender para aprender de novo. Gente, a inovação está aí. E a mudança é muito rápida, ou seja, você tem que reaprender todo dia a fazer diferente. Se você tiver com a xícara cheia, não vai funcionar. Esteja com uma pessoa que, poxa, imagina que eu não sei nada, deixa eu reaprender de novo, deixa eu abrir minha cabeça, deixa eu ter coisas novas efetivamente. E sempre com fome, sempre com vontade, sempre com tesão de fazer mais. Isso é uma postura forte de um líder para os dias de hoje. Como é que você está de autogestão? Se alguém precisa perguntar lá no seu departamento para onde vocês estão indo, vão me falar certinho? Qual é o sonho do líder? Para onde que você está me levando, líder? Para onde nós estamos indo? Vou ter boas respostas do pessoal? Time. Time significa o seguinte: a capacidade do líder de pegar um grupo de pessoas aleatórias e transformar efetivamente em um grupo de pessoas que joga junto, com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho, valorizando as diferenças uns dos outros, um ajudando o outro, onde é mais forte e o outro é mais fraco, porque você precisa de pessoas diferentes, então eles vão ter forças e fraquezas diferentes. Se eu sei a sua fraqueza e ela é uma força minha, eu te ajudo. E valorizo a sua força que ajuda o outro. Um elo, uma corrente de pessoas. Antes de você ser um líder, o sucesso tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Quando você se torna um, o sucesso tem a ver com o desenvolvimento dos outros. No futuro, líderes que não são coaches não serão promovidos. Gerentes coaches serão a norma. Gente, ele falou isso na década de 90. Quando que é o futuro? Muita gente pergunta por que o coaching deu esse boom, explodiu, estourou. Quando ele fala isso aqui, ele não está dizendo que você tem que fazer uma formação em coach. Ele está dizendo para você que você tem que aprender as habilidades de um coach. Um líder coach. Alguém que saiba desenvolver pessoas, inspirar, perguntar, questionar, trazer para reflexões, que anda junto. A gente viveu muito tempo com aquela figura do chefe, né, que vai atrás dando chicotada. Ou com a do líder, que vai na frente abrindo o caminho, não é? Que tal a do líder coach, que vai do seu lado, te desenvolvendo e fazendo o caminho junto com você, quando você precisa? E horas você está na frente porque você é melhor que ele em algum assunto, e horas ele está na sua frente e você está na frente dele. Uma troca, um intercâmbio. O que ele está falando aqui é exatamente o motivo pelo qual o coaching estourou. Mais da metade das pessoas que fazem a formação em coaching não fazem para ser coaches profissionais e fazer disso uma profissão e atuar. A maioria das pessoas faz para ter as habilidades e ser um líder, um executivo, um profissional melhor. Por isso que estourou e arrebentou. Fábio, tem 200 mil coaches no Brasil hoje. De verdade, se tiver uns 5 mil é muito. Profissionais atuando. E eu digo mais, isso é muito pouco perto da população brasileira. Isso é nada. Vai continuar crescendo exponencialmente. Porque nós precisamos de pessoas cada vez mais com habilidades humanas. Que curso você faz quando você quer ter habilidades humanas? Essa é a pergunta. Percebe? Por isso que o coaching vem estourando e arrebentando e crescendo tanto no Brasil. Porque ele é uma grande resposta para essa pergunta. Virei líder, e agora? Que curso eu faço? Percebe a necessidade? E nós vamos precisar cada vez mais de líderes humanos que saibam lidar com pessoas. É isso que está acontecendo. E aí perguntaram para o nosso principal empresário do Brasil, aí talvez, Jorge Paulo Lema, dá uma dica aí para a gente construir uma boa empresa. Ele falou o seguinte: boas pessoas trabalhando como um time e com objetivos comuns são o mais importante diferenciador ativo de um negócio. Olha a frase dele. Dica número 1 para como você construir uma boa equipe, um bom time, uma boa empresa. Boas pessoas trabalhando como um time, que são objetivos em comum. E pessoal, pasmem, em muitas empresas e departamentos, as pessoas não sabem o objetivo em comum, o que as une naquele lugar. O que eles têm que entregar dentro de um mês ou de um ano. Sabem apenas o que tem que fazer, mas não o porquê, o quando, como que une tudo isso. Isso é fundamental para motivar as pessoas.
Como é que está a sua capacidade de construir um time, efetivamente? Ou o seu departamento está um catadão de gente? Está todo mundo largado lá dentro? Para a gente finalizar, vamos para a palavrinha que eu gosto dela em inglês, que é ownership, que é o senso de dono. Essa também está famosa ultimamente, né? Ter capacidade de olhar holístico, sistêmico, ver como um todo. É a capacidade do líder de parar de olhar só para o seu departamento. É a capacidade de saber que o que as pessoas fazem tem impacto na corporação inteira, nos seus clientes externos, nos seus fornecedores. E esse é um dos principais motivos da gente ouvir assim, temos que trabalhar gestão de conflitos aqui. Está todo mundo tão atarefado que cada um faz o seu. E aí o valor agregado de juntar as pessoas não está acontecendo. Quando você tem muitas individualidades numa empresa, você perde o valor agregado. Você não tem conjunto de entrega. Nada é tão contagioso como o exemplo. Líder, você é o grande exemplo. O que você faz é o que os seus liderados vão fazer também. Seja a mudança que você quer ver no mundo. De novo, se você é um líder, se você é um exemplo, você vai na frente e lidera a transformação e a mudança. Não adianta você ficar pregando alguma coisa e fazer outra. Você quer uma mudança? Quer uma transformação? Faça ela acontecer. Você é o motorzinho principal da empresa. Você é o agente alavancador de transformação. Se as pessoas verem você fazer, elas vão seguir. Elas vão atrás. Senso de dono. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Propósito de vida. Sonho. Meta. Missão. É disso que a gente está falando aqui. Se você é um bom líder, as pessoas que estão com você sabem seus propósitos, suas missões. Elas sabem o que elas estão fazendo aqui. Inclusive, às vezes, reconhecem que não deveriam estar aqui. Para você ter um departamento com pessoas engajadas e com vontade de fazer a diferença. Pessoal, 3 pilares, 9 competências. Para quem fez sentido isso aqui, levanta a mão, deixa eu ver. É simples ser um líder inspirador e motivador? Mas dá para fazer? Se nós nos comprometermos todos os dias em fazer essa mudança. Pessoal, do fundo do coração, muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão por virem até aqui. Espero que vocês levem isso para a vida de vocês. Muito obrigado. Isso aí, valeu.